Beleza, pessoal. Agora a gente vai instalar aqui de forma acompanhada o Elixir e o Erlang. E depois a gente vai instalar o Livebook e abrir ele aqui pela primeira vez no nosso computador. Tá, então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é procurar o site oficial do ASDF VM, que é o nosso gerenciador de versões, que a gente vai usar para instalar tanto o Elixir quanto o Erlang. Então a gente clica aqui na seção de Get Started. Ele indica aqui as dependências, e aí vai depender se você está no Linux ou no macOS. No caso, eu estou usando aqui o Ubuntu, então eu vou copiar aqui essa linha de execução, colocar aqui no terminal, e ele vai tentar instalar aqui. No caso, eu já tinha esses programas instalados, então ele não instalou nada novo. Depois a gente vai usar o Git para clonar o SDF para o nosso computador. E agora a gente vai ter que escolher aqui, de acordo com a combinação de shell e de gerenciador aqui de instalação, no caso bash e git. E ele fala para a gente adicionar aqui no bashrc, que é o nosso arquivo de configuração. Ele fala para a gente adicionar esse comando. Para configurar o ASDF na nossa máquina. Feito isso, a gente precisa fechar o terminal e abrir novamente. E agora a gente tem o ASDF instalado. Beleza. Agora que a gente tem o ASDF instalado, a gente precisa usar dois comandos dele para a gente instalar o Erlang. Primeiro a gente vai instalar o Erlang e depois o Elixir. O primeiro comando que a gente vai usar é o ASDF plugin add, para instalar o plugin do Erlang. O Erlang, em particular, precisa de que a gente instale algumas coisas a mais. Então, se a gente entrar aqui no GitHub do plugin do Erlang, a gente consegue ver aqui tudo que a gente precisa instalar antes de executar. Então, ele dá esse comando aqui pra gente, que instala várias dependências. E a gente pode colar ele aqui no nosso terminal para instalar. Sempre lembrando de colocar sudo antes do comando. No caso, aqui na minha máquina já tinha tudo instalado, então ele não instalou nada novamente. Feito isso, eu posso agora usar o comando asdf list all erlang para ver todas as versões que existem. E eu vou escolher aqui a versão mais recente, que é 24.1.5. E agora eu posso usar asdf install erlang 24.1.5 e ele vai começar a instalar o Erlang agora no meu computador. Essa é uma instalação um pouco demorada, então a gente vai cortar agora o vídeo e voltar depois que tiver tudo pronto. 2000 anos depois. Beleza, pessoal. Agora a gente, depois de alguns minutinhos, terminou de instalar aqui. A gente vai ver alguns comandinhos aparecendo aqui ao longo do tempo, ele baixando o Erlang e depois instalando de fato. E agora ele já sugere para a gente o próximo comando que a gente precisa executar. A SDF Global Erlang e a versão. Isso significa que a gente vai configurar globalmente o Erlang 24.1.5 como a versão do Erlang para ser executado. O ASDF local ele pode ser usado em diretórios específicos para que a gente possa usar versões distintas da global. E agora que a gente instalou o Erlang, a gente pode confirmar aqui abrindo um shell Erlang, por exemplo. E eu apertei Ctrl C para fechar. Agora a gente pode instalar o Elixir. E a gente vai seguir o mesmo processo. SDF plugin add Elixir. O Elixir não tem nenhuma dependência a mais para a gente instalar. Então a gente pode fazer direto aqui. SDF list all Elixir para ver todas as versões. A gente não vai pegar nenhuma da master, nem nenhuma versão RC, então a versão mais recente que tem é 1.12.3. E no caso a gente instalou o Erlang 24, a gente vai instalar pro TP24 aqui. Então, a SDF install Elixir 1.12.3
OTP 24. Pronto, está instalado o Elixir. Se a gente usar o EX agora, a gente consegue executar o nosso primeiro... Não, antes disso a gente precisa configurar globalmente o nosso Elixir. Então é SDF global Elixir 1.2.3 -OTP24. E agora sim, se a gente rodar EX, a gente vai ver o primeiro shell Elixir aparecendo. E a gente pode falar aqui: olá, Alquimia Stone. E ele vai imprimir para a gente na tela e retornar OK, porque esse comando aqui, imprime na tela, retorna OK. E agora a gente pode apertar Ctrl C para fechar o nosso shell. Beleza, pessoal, agora que a gente instalou o Elixir Erlang, a gente vai instalar o Livebook. Então a gente precisa procurar aqui Livebook Elixir. Chegar aqui no GitHub oficial. E mais aqui abaixo a gente tem a instalação com script. O script é um tipo de comando global que a gente tem no Elixir. Então a gente vai instalar aqui agora, usando essa linha. Ele pede algumas confirmações na primeira vez que a gente está executando, né? E aí depois que ele faz o download, ele vai compilar o código. E depois que terminar de compilar, ele vai pedir uma confirmação de instalação. Boa, agora que ele terminou de compilar, ele pergunta se a gente quer mesmo instalar. Então a gente quer. E como a gente está usando o ASDF, a gente precisa usar o ASDF Regime para que ele pegue esse comando novo que a gente acabou de usar. Acabou de instalar. E agora a gente pode usar Livebook Server para rodar o Livebook pela primeira vez aqui no nosso computador. Aqui no caso do meu computador, se eu der Ctrl clique, ele vai abrir a URL. E agora a gente tem a home do Livebook finalmente. Então a gente pode, por exemplo, clicar aqui em algum dos exemplos e começar a executar. Você consegue ver se você não tiver, se você tiver acesso a um Livebook, um LiveMD, por exemplo. É isso. É o texto não formatado. Beleza, pessoal. Agora que a gente instalou o Erlang, o Elixir e o Livebook, a gente já tem tudo pronto para continuar a nossa jornada.